Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Essa facilidade que as novas tecnologias nos proporcionam, de nós estar chegando até você, até o seu celular aí pertinho, trazendo uma palavra de Deus. Muito bem-vindo a você que tem nos acompanhado, você que tem chegado pela primeira vez. Compartilhe, entre em contato conosco pelo Instagram, entendes, o que estás lendo. Lá você encontra algumas divulgações do nosso trabalho também. Você pode nos acompanhar, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, enfim. Esse é um trabalho de exposição bíblica, claro, simples, objetivo, para nós aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, capítulo por capítulo. E vamos ver hoje o capítulo 8, a parte 3, episódio 112 da segunda temporada do nosso podcast. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre estar de posse da palavra de Deus, sobre discipulado cristão, tudo contextualizado dentro do capítulo 8 de João. Eu não me canso de dizer, leia o capítulo, depois escute a explanação para você ter uma compreensão bem melhor do que nós estamos falando aqui. Então, a posse da palavra de Deus é necessária para nós termos fé nele. Ela nos revela sua mente, seus pensamentos, seu coração, sua vontade, seu caráter e missão. Sua palavra é um instrumento, é o gerador de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o grande meio de comunicação entre Cristo e a fé, e o meio pelo qual a fé transforma a alma em Cristo. É o alimento, a força e a vida de fé. A fé em Cristo é necessária para o discipulado. O discipulado cristão começa com a fé em Cristo. Sua palavra contém as lições ensinadas por ele e aprendidas pelos discípulos. Toda iluminação, conhecimento, inspiração, treinamento espiritual e progresso são alcançados por meio de sua palavra. Em sua palavra, os discípulos o encontram. O discípulo de coração e alma está na sua palavra. É sua meditação durante o dia e sua canção à noite. Tão atraente é para ele que roubou todos os pensamentos e paixões e se tornou seu centro e a fonte de seu mais primoroso prazer. A alma inteira, com suas preocupações eternas, repousa sobre ela com confiança. E confia nela com mais implicação do que até mesmo o fazendeiro confia no clima para sua colheita e do que o marinheiro confia nas leis da natureza. Permanência, firmeza e perseverança na palavra de Cristo são características e condições essenciais para a nossa realidade. O que é real é permanente. Existe o conhecimento mais elevado, a verdade. Existem muitas verdades, mas esta é a verdade. Essa verdade significa os grandes fatos da redenção humana por meio de Jesus Cristo. Não precisamos enumerá-los, eles ocorrerão naturalmente a cada um em sua magnitude, beleza e ordem. Eles são vários, mas um constituindo o sistema divino de salvação. Esta é a verdade tornada conhecida por Cristo. E conhecê-la é o conhecimento mais elevado que o homem pode alcançar, porque pertence à sua natureza espiritual e envolve o seu bem supremo. É o mais necessário e valioso. É um conhecimento muito confiável, ensinado pela mais alta autoridade, o Filho de Deus, a fonte, o centro, a expressão natural e a plenitude de todas as verdades redentoras. Na verdade, a própria verdade.
é comunicado da maneira mais direta, absoluta, atraente e convincente. Na vida, no exemplo, no ensino, testemunho e milagres do Filho de Deus na natureza humana. Este conhecimento da verdade é experimental. Não é meramente exterior e intelectual, mas interior e espiritual. Não como ilustrado em outros, mas como experimentado pela própria alma. Conheça a verdade como os cativos libertados conhecem as bênçãos da liberdade. Como os enfermos restaurados conhecem os benefícios da saúde. A verdade espiritual só pode ser absolutamente conhecida pela natureza e experiência espiritual. Esse conhecimento da verdade é o resultado natural do verdadeiro discipulado cristão. Verdadeiramente sois meus discípulos. A verdade só pode ser conhecida pelo verdadeiro discípulo. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Ele não teve resposta, ele não tinha olho para ver, nem coração para recebê-lo. O conhecimento da verdade é privilégio exclusivo do discípulo. De fato, o que é a liberdade espiritual? É a liberdade do pecado, de sua escravidão, seu controle, suas consequências, sua culpa e do próprio pecado. No verdadeiro discípulo, o pecado será finalmente apagado. Nenhum vestígio dele será deixado para trás. Liberdade em relação à lei, de sua maldição, penalidades, terrores, seus fardos pesados e insuportáveis. A verdade conhecida, ou Cristo, torna-se a lei da vida do discípulo, escrita em seu coração. Sua letra fica morta enquanto seu espírito é preservado. Uma liberdade da tirania de si mesmo, das paixões e apetites descontrolados, do cativeiro do egoísmo. A alma é trazida de si mesma para Cristo, para respirar o ar natural e puro da vida espiritual com Ele, amor, santidade, autossacrifício e boa vontade. Ele ensinou muito e o testemunho é que falava com autoridade e não como os escribas. Podemos ter certeza de que ele estava sempre pronto para falar a respeito das coisas do reino dos céus. Na sinagoga, no templo, nas casas das pessoas, ao ar livre. Ele não perdeu nenhuma oportunidade. O homem que disse que seguiria Jesus aonde quer que fosse. O homem que disse que seguiria quando enterrasse seu pai. O homem que disse que o seguiria depois de se despedir de seus amigos. Os discípulos na tempestade que julgavam confiar em Cristo, mas não podiam confiar nele até que o despertassem do sono. A fé em Jesus como mestre deve superar as dificuldades de qualquer exigência particular sua. Você deve aprender a olhar para Jesus não em uma única ação, não em uma única palavra, mas na soma total de todas as suas ações e de todas as suas palavras. Jesus está sempre ensinando e temos que estar sempre aprendendo. Ele nos conduzia de lição em lição, aprofundando nossa fé, marcando-nos como seus discípulos cada vez mais distintamente. Aqueles que sempre aprendem são capazes de chegar cada vez mais ao conhecimento da verdade. E João 8,32 fala da liberdade. Existem dois tipos de liberdade: a liberdade do prisioneiro libertado e a liberdade do escravo liberto. Mas é bastante evidente que Jesus estava pensando em servidão em vez de cativeiro. Muitos podem ter que estar sob restrição porque infringiram leis, e é certo que sejam prisioneiros por algum tempo, e talvez até pelo resto da vida. Mas, na época de Jesus, havia muitos escravos e ele não tinha um processo mágico pelo qual pudesse libertá-los. Mas também havia escravos e escravos, inconscientes de sua escravidão, iludidos com a noção de que já eram livres e, portanto, ainda mais difíceis de serem libertados. Para esses, Jesus falou aqui:
Ele falou com os escravos e disse-lhes que os libertaria. O prisioneiro está livre quando não está mais na prisão. O escravo é livre quando não está mais sob o controle legal de seu dono. É inútil tentar uma definição de liberdade cristã. É uma coisa na qual devemos crescer. Devemos crescer até que, assim como Paulo fez, olharmos para trás, para os dias outrora considerados livres como os dias da pior servidão, indo para onde Cristo quer que vamos, sendo o que Cristo quer que sejamos, veremos no devido tempo o que é a liberdade. Um homem pode ser fisicamente livre sem realmente ser livre. Um homem pode ser socialmente livre sem realmente ser livre. Ele pode estar no pleno gozo dos privilégios sociais e políticos e ainda assim ser um cativo. Um homem pode ser mentalmente livre sem realmente ser livre. Seu intelecto pode ser sólido e ganancioso, ou com a visão mental clara e de longo alcance, e ainda assim ser um prisioneiro. A alma é a parte mais elevada do homem, aquilo que o torna um ser moral e imortal e o conecta imediatamente com Deus e seu governo e com a existência espiritual em geral. O pecado obscurece sua visão espiritual, não consegue ver o invisível, o eterno. Ele restringe e destrói suas aspirações e capacidades espirituais. Suas asas são cortadas pelo pecado, de modo que ele não voará alto. Exclui a alma de seus direitos e privilégios espirituais. A paz e a amizade de Deus e a sociedade dos bons e puros. A importância de ter uma visão correta da liberdade. Falsas visões sobre este assunto são tão prevalecentes. Somos tão propensos a cometer erros nisso e eles são tão perigosos. A importância de ter uma visão correta da influência escravizante do pecado. Sem isso, não podemos obter a verdadeira liberdade. Isso é tão importante que Cristo chama atenção especial para isso. Em verdade vos digo, a importância de obter a verdadeira liberdade. O homem tende a ficar satisfeito com a falsa liberdade e se enganar a si mesmo. A verdadeira liberdade é a única que vale a pena ter. A importância de ser libertado por Cristo, só Ele pode nos libertar. Então nós vamos ser agradecidos a Ele. Ele é o grande libertador da humanidade. Aqueles que são realmente livres deveriam ser realmente gratos. Uma visão de Cristo como libertador iluminará o nosso coração e encherá ele de gratidão. Obrigado, Senhor, pela liberdade que só Cristo nos dá. Você que me ouve já é livre? Não. Cristo veio nos dar liberdade. Seja livre em Cristo, livre de toda culpa, livre de todo pecado, livre de todo engano e desfrute da gratidão e da alegria que só a presença dele pode proporcionar. Te vejo em breve no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.